Salve, salve, Auláticos! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Machado e você está no segundo vídeo do módulo sobre fusos horários. Internauta, você na aula de fusos horários aprendeu que a Terra foi dividida a partir da Conferência Internacional do Meridiano em 24 faixas de fuso. E o fuso 12 é o fuso onde está localizada a linha internacional de data. Uma linha que tem algumas particularidades que eu quero apresentar para você agora. Vamos lembrar, primeiramente, que a linha internacional de data corresponde ao antimeridiano, né? O meridiano oposto a Greenwich, que tem valor de 180 graus. E o que é mais interessante, se você olhar na sua imagem aí, é que essa linha divide um fuso que de um lado tem mais 12 horas em relação a Greenwich, é portanto mais 12 UTC, seu valor, e do outro lado tem menos 12 horas em relação a Greenwich. Então olha que interessante, nessa localidade, dentro dessa faixa de fuso, vocês observem aí na imagem de novo, que não é um fuso, digamos, preciso no sentido do desenho, né? Ele tem recortes, cada país, como vocês já viram, por questões próprias, pode não querer adotar o fuso oficial que foi sugerido pela Convenção de 1884. Nós temos, então, portanto, variações. Agora, observem que, teoricamente, de um lado do fuso, todo mundo deve ter hora mais 12 UTC, do outro lado, menos 12. Agora, observem que se de um lado você tem mais 12 e outro menos 12, primeira coisa, todo mundo tem sempre 12 horas de distância, né, 12 horas de diferença em relação a Greenwich. Porém, essas duas diferentes localidades, esses dois diferentes lados, estarão sempre separados por 24 horas de diferença. Quer dizer, menos 12 de um lado, mais 12 do outro, uma diferença de 24 fusos, portanto 24 horas. Ou seja, ao cruzar a linha internacional de data, necessariamente a data muda. Olha que interessante. Outra particularidade, internauta. A região da linha internacional de data, ou o fuso, melhor dizendo, da linha internacional de data, é o fuso em que, sempre desse lado da linha, um novo dia começa primeiro, e sempre do lado oposto, um dia que já começou, termina por último. Vamos imaginar, por exemplo, que você esteja no dia 13 de janeiro, né? A primeira região do mundo a viver primeiro um dia 13 de janeiro foi essa região que está no fuso mais 12, ou está do lado mais 12 desse fuso. E a última que vai viver um dia 13 de janeiro é a que está do lado menos 12. Isso leva a algumas particularidades. Uma delas, por exemplo, é aquela que o escritor Humberto Eco cita no livro A Ilha do Dia Anterior. Então olha que interessante, você tem uma situação em que você tem um observador que está de um dos lados dessa linha, observando um navio que cruza essa linha no sentido de quem vai da América para a Ásia. Olha que interessante, se você está, né, no sentido de quem vai da América para a Ásia, tá, o hemisfério ocidental, que agora como você está do lado oposto de Greenwich, ele está do seu lado direito. Se você vai da América para a Ásia, você está saindo do menos 12 para o mais 12, você está adiantando um dia no seu calendário. Quer dizer, como se você estivesse perdendo um dia. Se você, no entanto, faz o sentido oposto, você vai da Ásia para a América, você ganha um dia. Olha que interessante, se você vai do mais 12 para o menos 12, é como se você estivesse voltando no tempo, voltando no dia anterior. Então isso cria algumas particularidades, como por exemplo, né, imaginem que você está num navio passando, esperando o Réveillon, a virada de um ano para o outro, aqui do lado mais 12. Você está aqui no dia 31 de dezembro, 11h59 da noite, bateu meia-noite. Esse lado da linha passou para o dia 1º de janeiro. Só que, ao mesmo tempo que esse lado da linha passou para o dia 1º de janeiro, o lado oposto saiu do dia 30 para o dia 31. Então, você acordou no dia 1º, aí talvez com um pouco de ressaca, quem sabe, e cruzou a linha para o lado do dia 31. O que é possível você fazer? Passar o Réveillon de novo. Agora vamos imaginar uma seguinte situação. Você faz aniversário, vamos supor, no dia 7 de dezembro. Do dia 6 de dezembro, você está aqui desse lado da linha. São 11h59 da noite, meia-noite, começou o seu aniversário, é dia 7 de dezembro, desse lado da linha.
você ainda está comemorando seu aniversário, recebendo os parabéns dos seus amigos, mas o navio onde você está, vamos lembrar que isso aqui é o Oceano Pacífico, né? Mais ou menos aí na longitude do Estreito de Bering, vamos supor que seja 7 de dezembro, você cruzou a linha para o lado de lá. 8 de dezembro, acabou o seu aniversário, olha que tristeza. Então, olha que curiosidade também. Essa é a região do globo onde é possível, de certa forma, você viajar no tempo, a região da linha internacional de data. Fiquem atentos, fiquem atentas, porque você tem algumas outras particularidades aqui. Observem de novo no mapa prático, né, dos fusos horários, que algumas localidades usam ainda o fuso mais 13. É o caso, por exemplo, de Samoa, né? Samoa, até 2011, tinha como hora oficial hora -11 UTC, porém, como as suas relações econômicas são hoje mais intensas com a Ásia, por uma questão prática, ela decidiu adotar o fuso mais 13 UTC. Então ela fica no mesmo fuso horário que a Austrália, que a China, países com os quais ela faz mais negócios. Então fiquem atentos, fiquem atentas às questões relacionadas à linha internacional de data. E agora eu quero convidar você para olhar um pouquinho para os fusos horários no Brasil. Turma, o Brasil é um país de grande extensão longitudinal. E por essa razão, tem mais de um fuso horário. O Estado brasileiro decidiu optar por ter 4 fusos horários. Evidentemente, como eu disse, cada país pode decidir se quer ou se não quer, né, adotar mais de um fuso. O Brasil adota 4 fusos horários, sendo um deles o fuso -3 UTC, aquele aonde vigora o horário oficial do Brasil, que você conhece como hora de Brasília, que está dentro dessa região. Então, vamos dar uma olhadinha primeiro para ver quais é que são esses fusos. Primeiro fuso horário brasileiro, o fuso mais a leste, o fuso -2, onde nós temos os arquipélagos, por exemplo, de Fernando de Noronha, Abrolhos, Trindade, Martim Vaz. O fuso que compreende a maioria da zona econômica exclusiva brasileira, né, onde o Estado brasileiro é soberano na exploração de recursos, possui soberania na exploração de recursos. Já o fuso -3, que é o fuso da hora oficial do Brasil, compreende na totalidade as regiões Nordeste, Sudeste e Sul. E mais os estados do Amapá, do Pará e do Tocantins, na região Norte, e o estado de Goiás, na região Centro-Oeste. Avançando para o oeste, entramos na área do fuso -4, que compreende os estados de Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e mais a maioria do estado do Amazonas, a sua porção oriental, a sua porção leste. Na região do fuso -5, temos o estado do Acre e temos a Amazônia Ocidental, ou o estado do Amazonas Ocidental, para falar mais precisamente. Agora, internauta, eu queria chamar a atenção de vocês ainda o seguinte. Durante o período que vai mais ou menos da terceira semana de outubro até a terceira semana de fevereiro, nós adotamos em uma parte do país o horário de verão. O Brasil não é o único país que adota o horário de verão. Nosso primeiro horário de verão foi no ano de 1931. De lá para cá houve anos que não houve, mas desde 1985, todos os anos nós temos adotado o horário de verão. O horário de verão é basicamente um adiantamento de 1 hora que os estados escolhem fazer, especialmente aqueles que têm pelo menos uma parte do seu país dentro da região de maior fotoperíodo no verão, né? São as regiões de latitudes médias ou mesmo latitudes baixas, aonde essa variação de hora seja mais projetada. Vocês observando a aula, né, sobre latitude, longitude, vocês vão lembrar que quanto mais distante do Equador, mais cedo o Sol nasce, mais tarde ele se põe. Então nós temos aí algumas dezenas de estados no mundo que adotam pelo menos em uma parte do país o chamado horário de verão. Há países, por exemplo, que têm 6 meses de horário de verão, 7 meses de horário de verão, passam mais tempo do ano com horário de verão do que sem. No caso do Brasil, mais ou menos de outubro, né? É de outubro a fevereiro. E aí observem que vários estados das regiões onde estão os fusos -3 e -4 adotam o horário de verão. Quais é que são essas regiões? São as regiões centro-oeste na sua totalidade, a região sudeste na sua totalidade e a região sul na sua totalidade. Isso quer dizer que os estados dessas regiões adiantem 1 hora os seus horários e, portanto, aqueles que estão no -3 se tornam -2,
os que estão no -4 se tornam -3. Isso pode propiciar, por exemplo, uma situação peculiar. Vamos imaginar, por exemplo, Brasília, que tem como fuso horário -3 e que durante o horário de verão passa a ter fuso -2. O estado do Acre tem fuso -5 como a sua hora oficial e não adota horário de verão. Isso quer dizer que, por exemplo, entre Brasília e o Acre a gente passa a ter 3 horas de diferença. Então fiquem atentos porque muitas vezes os exercícios que envolvem deslocamento, envolvendo fuso horário, pode ter que considerar na hora de resolvê-lo, é preciso que você considere se o lugar de onde você está saindo ou para onde você está indo tenha ou não horário de verão. Esses são temas interessantes, tem aplicação bastante comum na sua vida cotidiana. Espero que vocês tenham gostado. Um abração e é isso aí.